Quando eu morava no Rio de Janeiro, a cidade dita maravilhosa, eu sofri 5 tentativas de assalto. Graças a Deus, por sorte, nenhuma resultou em nada grave para mim ou para minha família. Mas uma dessas tentativas, a última, mexeu comigo. Eu estava no carro do meu pai, ele dirigindo, no banco do motorista, e eu no carona. A gente estava parado em um sinal de trânsito, na Urca, que é um dos bairros, se não é o bairro mais nobre do Rio, junto com o Leblon. Eu não sei se você conhece o Rio, mas com certeza você já ouviu falar do Pão de Açúcar e do Bondinho. O Pão de Açúcar e o Bondinho justamente ficam na Urca. E além disso, a Urca é um bairro militar, onde tem soldados presentes e muita segurança devido à Escola Militar de Engenharia, que é o IME, que fica nesse bairro. Se você olhar na foto ali, aqueles prédios ali embaixo são todos do Exército, tá bom? Bom, pois bem, a gente estava dando uma volta com o carro novo do meu pai, que não era tão novo assim, né? Era um SUV padrão classe média usado, comprado como seminovo. A gente estava distraído, ouvindo música, aprendendo a mexer no painel do carro novo, quando a gente ouviu o negócio batendo no vidro do motorista enquanto a gente estava parado ali, tá? Era um cara estranho, visivelmente drogado, apontando e batendo com alguma coisa de metal no vidro e gritando alguma coisa que a gente não conseguiu entender nada. Tudo passou rápido pra caramba, sabe? Eu mal tive tempo, né? Meu pai mal teve tempo de fazer alguma coisa ou de pensar alguma coisa, e de repente a gente ouviu um estampido e no susto o meu pai acelerou o carro. Ninguém sabe como vai reagir, até de fato ter que reagir, né? Essa é a verdade. Então a gente conseguiu sair dali, acelerando o fundo, e daqui a pouco, depois de um tempo, a gente chegou em casa. E quando o susto passou, na verdade ele nunca passou direito, mas quando ele melhorou um pouquinho, a gente olhou para o carro e a gente reparou que tinha um buraco de bala bem próximo da junção do vidro com a parte de metal da porta. A gente não sabe se a munição estava velha, se a película anti-vandalismo, né, porque esse carro ele veio com a película anti-vandalismo do vidro, fez algum milagre. A hipótese mais aceitável, a gente fez o BO lá e tudo mais, o boletim de ocorrência, é que a munição estava velha e, além disso, a gente deu a sorte da bala ter encontrado alguma estrutura metálica interna no carro da porta e não ter passado. Talvez, se a bala tivesse 2 centímetros um pouquinho para cima ou para a esquerda, talvez eu não tivesse mais aqui, ou meu pai também não tivesse mais presente na minha vida. E essa sensação que veio em mim assim é uma sensação de insignificância, de impotência, e aquilo tomou conta de mim, sabe? Um momento de celebração e alegria, né, que foi uma conquista, a compra do novo carro da família, mesmo que usado, isso virou um pesadelo. E pra mim, assim, isso foi meio que a gota d'água, sabe? Eu fiquei traumatizado, sem dormir direito, pensando na situação e não só em mim, mas também na minha família, que independente do que aconteceu, ela tinha que circular pelo Rio de Janeiro de carro todos os dias. E se isso aconteceu no bairro ultra seguro, por assim dizer, que tinha inclusive uma área militar, o que pensar de circular pelo resto do Rio de Janeiro, rodeado de desigualdade social e conhecido por ser uma cidade violenta? Eu tive medo de virar mais um número nas estatísticas de violência e homicídios da cidade, tá? E esse negócio eu podia ter ficado chorando, preocupado, alguma coisa assim, mas esse negócio foi um gancho para eu resolver em fazer alguma coisa diferente. Então, esse acontecimento me fez pesquisar profundamente sobre segurança e sobre como garantir a segurança da minha família para que jamais a gente tivesse que passar por uma situação como aquela de novo, tá? Eu refleti muito sobre o porquê daquilo ter acontecido. No final do dia, né, o carro para a gente é só um bem. Dói perdendo bem porque a gente trabalhou tanto para conquistá-lo, mas pode acontecer. Se todos os assaltantes só quisessem o carro e levassem o bem sem colocar a minha família em risco, por mim, tava ok. Mas a gente não vive numa utopia, né, cara? A gente sabe que o cara tá sob efeito, sei lá, de cheiro cola, ele tá sob efeito de alguma droga, e se ele realmente tivesse preocupado com o bem-estar da sua família, ele não teria te assaltado em primeiro lugar. E a forma de trazer mais segurança para mim e para as pessoas da minha família que precisam se deslocar de carro, obviamente, seria adquirir um carro blindado. Tá? Até olhando um pouquinho essa tela aqui, isso aqui é um gráfico que mostra num período de alguns dias no Rio de Janeiro onde tiveram tiroteios. Olha que coisa bizarramente assustadora, tá? Bom, como eu falei, na época a gente era uma família de classe média. Eu sempre tinha ouvido falar que blindado era uma coisa ultra cara, somente para as celebridades, os multibilionários do Brasil. Mas como eu DNA de engenheiro, eu resolvi estudar a fundo sobre blindados, mercado de blindados, blindadoras, e eu consegui tirar a conclusão de que sim, uma família de classe média até classe média baixa pode ter um blindado fazendo um investimento proporcional ao seu patrimônio, ao quanto você consegue receber por mês, que não vai doer tanto no bolso, mas cara, vai trazer uma segurança e uma paz de espírito que você jamais terá ao andar de carro no Brasil.
Naquele momento, a minha família fez um esforço e depois de alguns meses a gente comprou o nosso primeiro blindado, um blindado semi-novo para nossa família. Tá. Bom, eu achei que isso aqui era só para os ricos, né? Ter um carro protegido, que você pudesse circular sem o risco de perder a sua vida. E acabou que a gente comprou um carrinho parecido com esse daqui, tá? E, bom, no final do dia eu dei muita sorte, porque continuando meus estudos, mesmo depois de ter adquirido o nosso primeiro blindado seminovo, só depois que eu fui descobrir os riscos que eu assumi ao indicar barra comprar aquele carro, você fazer uma série de verificações importantes, como levantar o carro no mecânico, levar numa pré-compra, fazer uma série de análises para entender, né, conversar com a blindadora e de fato entender, ver a qualidade do vidro e por aí vai. Então eu podia ter comprado um grande mico que me traumatizaria ainda mais ou ter tido um prejuízo ao ter que investir para comprar um carro blindado e depois para torná-lo de fato apto a exercer sua função de blindagem. Eu dei sorte de encontrar um vendedor super honesto e de bom coração que não escondeu nada do carro. Realmente tudo estava ótimo em dia com a manutenção. Tá bom? Bom, dando uma pausa nessa história, vocês querem ver qual é o meu carro atual? Graças a Deus, com muito trabalho, estudo e esforço, eu consegui evoluir na minha carreira. Eu consegui realizar o sonho de comprar um carro zero. Dá uma olhada no carro. Então olha para esse carro, tá? É um Corolla, tá? É um sedã clássico executivo. E se você olhar para ele, você consegue identificar o que ele tem de diferente em relação ao Corolla normal. Seria uma cor exclusiva, uma sujeirinha ali que eu não limpei ele recentemente, algum acabamento, um escapamento esportivo. Bom, na verdade, ele possui um sistema de segurança que passa de forma imperceptível para quem olha, mas que para quem utiliza aumenta incrivelmente a sua chance de escapar ileso de uma tentativa de sequestro, um assalto à mão armada, um semáforo, uma pedrada ou alguma outra situação de risco. Esse carro é blindado, tá? Então olha para o vidro, tá? Vamos dar uma olhada aqui para o vidro. Esse vidro ele tem a espessura do meu dedo aproximadamente, tá? Nesse caso aqui ele é um vidro de 20 milímetros e ele aguenta ser alvejado por tiros de qualquer arma de mão, tá? Não só uma 38, como uma .40 ou até uma Magnum .44 famosa nos filmes. E não é só isso. Internamente, na parte opaca, também existe uma manta unidirecional de material parecido com Kevlar, que é aquele famoso material de colete à prova de bala, tá? Então esse carro ele está preparado para a violência urbana que invadiu os centros urbanos do Brasil. Bom, eu não sei se você sabe, mas em 2016, no Brasil, a gente chegou na terrível marca de um carro roubado ou furtado por minuto, tá? Essas ocorrências tendem a se concentrar em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, 41% dos casos de furtos e roubos estão localizados nas capitais, tá? E apesar de não existir uma correlação clara, locais com aumento do roubo de veículos também tiveram aumentos nos índices de homicídios, tá? E além disso, só no Rio de Janeiro, dados do Fogo Cruzado, tá? Que é esse site que a gente está mostrando aqui, o print, eles mostram que no primeiro semestre de 2020 foram registrados mais de 2.600 tiroteios, com mais de 500 mortos e 522 feridos. Se você estiver no local errado, ou talvez em qualquer local, né? Porque eu acho que pelo visto não tem local errado, e na hora errada, o seu carro pode estar no meio de um fogo cruzado e você ou sua família podem ser alvos de uma bala perdida ou de um sequestro relâmpago, tá? Eu sei que os dados podem parecer assustadores e muitas vezes a gente pode se sentir manipulado pela grande mídia que só coloca notícias ruins no ar e alguma coisa assim. Mas eu sugiro que você faça um experimento. Pega umas 25, 30 pessoas do seu círculo mais próximo, seja de amizade ou de trabalho, e pergunta para elas se elas já foram assaltadas, ou sequestradas, ou furtadas, tiveram seus carros roubados ou conhecem alguém da família que já passou por isso, tá? Eu fiz esse experimento aqui com o meu círculo, eu percebi que mais de 70% dessas pessoas próximas passaram ou tiveram familiares nessas péssimas situações. De fato, a violência está atingindo níveis exorbitantes e preocupantes. E se formos esperar o Estado fazer algo, talvez já seja tarde demais. Olha no meu caso, o carro da minha família levou um tiro no bairro mais seguro do Rio de Janeiro. Bom, terminando de falar do meu carro, existe um motivo especial para eu ter escolhido esse modelo em particular. Para quem chegar até o final do vídeo, eu conto porque eu escolhi ele, tá bom? Vamos lá. Voltando para minha história, né? O estudo e compra do blindado da minha família despertou em mim o interesse de conhecer a fundo o mundo dos blindados.
das legislações de blindados, dos tipos e tecnologias de blindagem, manutenção, cuidados, etc. E hoje em dia, fazem mais de 12 anos que eu tenho e uso blindados no meu dia a dia, e nesses 12 anos eu fiquei amigo de donos de blindadoras, né, no caso, amigo dos donos das blindadoras, e de oficinas que fazem a manutenção de blindados, tá? Então, o que aconteceu? Um pedido recente de um amigo meu que precisava de uma consultoria, digamos assim, para comprar um blindado. O que aconteceu? A família dele foi assaltada no sinal no carro, em São Paulo, e falou: Putz, Hugo, eu sei que a gente é próximo, você tem esse costume, esse conhecimento, me ajuda aí. E esse negócio, ele ligou uma chave na minha cabeça. Que eu fiquei pensando assim: por que guardar só para mim o conhecimento que eu acumulei? Né? Porque só deixar esse conhecimento acessível para as pessoas muito próximas, como esse meu amigo, e por que não sintetizar esse conteúdo em um material que pudesse ajudar qualquer brasileiro a entender a fundo sobre os blindados, de uma forma bem conversacional, como essa que a gente está conversando aqui, fluente e fácil de entender. Então, juntando tudo isso, eu trabalhei por bastante tempo para encontrar o melhor formato e linguagem e escrever esse livro. Então, esse livro é o primeiro livro de blindados do Brasil. Então, se você se interessou pelo assunto e começou a pensar em comprar, ou já estava pensando, né, em comprar o seu primeiro blindado, ou você nem sabia do assunto, nem fazia ideia dos números preocupantes e alarmantes que a gente vive, e agora entendeu que é fazer a coisa certa, a escolha certa. Ou talvez você já tenha um blindado, mas não sabe como fazer a manutenção, ou tem um problema nele e quer resolver, ou você quer preservar a blindagem do seu carro com um custo baixo. Tá? Se você se enquadra num desses perfis, ou também seja até um curioso do assunto como eu, esse livro é para você, tá bom? O preço que você vai pagar por esse conhecimento, ele é ínfimo se a gente comparar com os benefícios para a sua família e as dores de cabeça que você vai evitar ao resolver comprar um blindado por conta própria. Não faça como eu na minha primeira compra de um blindado seminovo que contei com a sorte para isso, tá bom? Bom, nesse livro você vai ter acesso a informação dada não por uma blindadora, que ela vai possuir os seus interesses próprios de vender a sua manutenção dos seus produtos. E geralmente na internet, as blindadoras são as únicas que publicam conteúdo sobre blindagem, tá? E sim, a visão que você vai ter aqui não é de um cara que ele é sócio de uma blindadora, alguma coisa assim. É de um usuário de blindados que convive com eles tem mais de 12 anos, tá bom? Além disso, eu vou te passar informações e segredos da indústria que ninguém te fala. Pequenos cuidados no dia a dia que podem gerar economia de milhares de reais na manutenção. Também dicas para minimizar riscos na compra de um blindado seminovo ou usado. Dicas de como você deve mudar o seu comportamento, nesse caso isso aplica tanto para quem tem quanto para quem não tem um blindado, do ponto de vista de direção defensiva, porque afinal de contas não adianta a gente ter uma ferramenta de segurança e não saber utilizá-la, tá bom? Além disso, eu vou tirar a dúvida de muita gente sobre os custos relacionados às tecnologias existentes e como a tecnologia da blindagem evoluiu desde os primeiros blindados lá em 1994, alguma coisa assim no Brasil, até hoje em dia, o preço de um blindado seminovo, de uma blindagem nova, garantias e como encontrar o blindado que se enquadre no seu orçamento, tá bom? Bom, e para você que chegou no final do vídeo, eu vou te contar por que eu escolhi esse carro e ainda vou te dar um presente. Se você tem condições de fazer um investimento um pouco maior, você pode fazer como eu, tá? Uma novidade que pouca gente sabe é que desde 2020, tá? A Toyota está oferecendo a blindagem de fábrica para os Corollas. Essa blindagem ela é feita em parceria com duas blindadoras, a Evolution e a Imbra, que foram homologadas pela Toyota. Essas blindagens, ela tem um grande diferencial, tá? Elas não afetam a garantia de fábrica da Toyota. Elas podem possuir, dependendo do pacote que você escolher, de 5 a 10 anos de garantia. Então, para quem já conhece um pouquinho de blindado, sabe que um dos maiores custos de um blindado seminovo é caso ocorra, por exemplo, uma delaminação do vidro, e nesse caso você vai ter 10 anos de garantia no seu vidro, tá bom? Somado a isso, dependendo de qual concessionária você comprar, você ainda consegue estender por mais um ano a garantia do carro. Então, por exemplo, você pode, em algumas concessionárias aqui de São Paulo, a garantia padrão para todos os carros Toyota a partir de 2020 é de 5 anos de garantia no carro. Então, você consegue, fazendo as revisões sempre numa mesma concessionária específica, você consegue ampliar isso para 6 anos. Como na média, um brasileiro ele fica com o carro por uns 3, 4 anos, você vai ter um carro seguro para você e para sua família, na garantia e com uma blindagem sem limite de quilometragem, a não ser que você seja PJ, tá bom? Você vai poder usar o carro por uns 3 anos, 3, 4 anos e ainda entregar para o próximo dono um carro que ainda vai ter 3 anos de garantia de fábrica, ou 3 ou 4 anos, e uns 7, 8 anos de garantia na blindagem, tá? Em geral, as blindadoras de mercado elas oferecem até 3
4 anos de garantia na blindagem, tanto no vidro quanto na parte opaca, que é a parte que você não vê, tá? Bom, dado esse cenário, olha só que interessante, eu vou ter um carro bem cuidado, porque eu sempre cuidei bem dos meus carros, ele vai vender muito fácil, porque a garantia de fábrica ainda vai estar presente e ainda vai ter uma blindagem com garantia, ou seja, e reduz demais o risco de quem vai comprar esse blindado seminovo de mim, tá bom? E além disso, uma outra vantagem é que o Corolla é um dos carros mais vendidos no Brasil e também um dos carros mais blindados no Brasil. Então eu garanto que exista bastante oferta de peças e materiais, moldes e mantas já no formato correto e as pessoas que fazem a manutenção, as oficinas especializadas em blindagem, elas já entendem o funcionamento do Corolla e da sua blindagem, então isso facilita demais a manutenção desse carro. E, por fim, fica o meu presente para você. Se você já chegou até o final, pô, agradeço demais aí o investimento do seu tempo, então eu vou também te dar mais um benefício. Então você pode aproveitar, tá, usar esse link aqui para comprar o livro que eu acabei de falar para vocês, com um cupom de 50% de desconto, usando esse cupom leitor assíduo 50, tá bom? Então, fica o meu presente. Corre que esse cupom vai estar disponível apenas para os primeiros compradores. Então, vai lá, compra e se você achar algum problema, fala comigo. E você tem uma garantia de 7 dias, caso você queira, não tenha gostado do material, você recebe o seu dinheiro de volta. É isso, muito obrigado. Aguardo você, por favor, clica no link e vamos juntos rumo à maior segurança de você e da sua família.